Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex Atec falando, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de CSS, beleza? Agora vamos falar sobre margem, tá? Vamos falar sobre o margem e também sobre o pad. Então aqui, eu vou comentar aqui, por exemplo, vamos falar aqui sobre, deixa eu botar o comentário aqui, vamos falar sobre o padding, tá? Que esse padding, ele seria a margem interna, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? E vamos também falar sobre o margem, tá? Que é essa margem seria a margem externa, tá bom? Que é o margem, beleza? Que nesse caso seria externa, ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a aplicação. Vamos apagar aqui, deixar só o H1 para ter uma. Aliás, vou apagar o H1 e o H2, deixar só mesmo esse form com esse parágrafo aqui. Inclusive, vamos duplicar aqui, colocar mais texto, só copiar aqui mesmo e colocar mais texto aqui. Tá bom? Só para a gente ficar aqui com mais texto. Beleza, então tudo bem. Aqui temos o ID já, chamado form, nós temos lá um CSS chamando esse ID. Vamos atualizar aqui e vamos ver o que pode ter acontecer. Cara, vamos pegar aqui, chamar o local host, né? Pronto, beleza. Então temos a referência aqui. Então o que acontece aqui? Vamos lá para o CSS, nós temos aqui com fundo vermelho apenas para a gente pegar esse bloco aqui e trabalhar com os pads, né? Que é o espaçamento, beleza? Que é o espaçamento interno, esse pad. E depois vamos trabalhar com margem, ok? Vamos lá, vamos para o CSS. Aqui no CSS, vamos chamar esse ID, já temos ele aqui. Inclusive, nós colocamos o background dele vermelho e colocamos o máximo e o mínimo aqui que eu vou tirar, tá? Eu vou deixar aqui o id dele com 600 e 200, vou salvar. E aqui nós vamos atualizar, beleza. Mesma coisa, só redimensionar que ele vai ter diferença. Ok, agora vamos trabalhar aqui com o pad, tá? Se eu quiser colocar o espaçamento interno dele, o que acontece? Eu posso pegar aqui, ó, posso colocar o pad top dele, que o top é o topo, é em cima. Vou colocar esse espaçamento dele aqui de 10 pixels, tá? E aí vamos ver a diferença que ele vai dar lá. Vou salvar. E esse espaçamento significa esse afastamento aqui. Então eu vou atualizar e ele deu um afastamento. Como ele é um afastamento interno, observe que o size, tá, referente à margem dele aqui, ó, ele aumentou para 10, tá? Então vamos lá, vou diminuir, posso até aumentar, colocar aqui para 30 e você vai ver que vai aumentar bastante a margem da letra S para esse traço vermelho. Então ele aumentou aqui. Por que eu estou falando do espaçamento? Dentro desses 600 widgets, tá? Ele está pegando aqui a margem top. A margem top, que é a margem de cima, ele afastou. É como se assim, não, eu quero aumentar um pouquinho, estava muito colado o size aqui. Mas claro que ele está muito afastado, eu posso colocar aqui um 5, por exemplo. Ele vai, não 50, né? 5. Ele vai juntar ali um pouco, ele ficou muito afastado. Eu quero ele colado mais aqui. Atualizo. E essa distância aqui tá bom. Se eu quisesse maior ou menor, eu aumentaria ou diminuiria aqui. Então, essa margem interna desse container vermelho. Deixei vermelho para você ter uma ideia. Tá? Esse aqui, ele vai trabalhar dentro desse bloco. Eu vou clicar aqui em inspecionar. Você vai ver a diferença aqui. Ó. Aqui embaixo, nós temos até um quadrado aqui. Ó. Olha o azul ali, que ele está pegando todo o bloco do pad. Tá? Então, aqui a margem, a borda, que é essa linhazinha bem fininha, e o pad, que é esse interno aqui. Tá? Se eu pegar aqui, ó, passar o mouse, vocês vão ver, tá? Mas beleza, você pode estar vendo inspecionar aqui. Tá, agora ficou muito colado aqui embaixo, tá? Ficou muito colado. Para eu afastar, o top é para afastar em cima. Para afastar embaixo, o pad, que é um espaçamento interno, é o button, tá? Então, quando você vê top, é lá em cima, o button embaixo. Eu vou deixar também 5, tá? Para manter o padrão, mas eu podia colocar qualquer valor, tá? Tudo bem? Então, como o espaçamento de cima foi esse, eu quero manter o mesmo de baixo. Mas espera aí, ficou muito colado aqui também, ó, na margem da esquerda. E está muito colado na margem da direita. Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar aqui e vou mudar também os pads, né? Não estou falando margem, é pad. Tem o da esquerda. Eu vou mudar, vou colocar ele um pouquinho maior, colocar 10 pixels, tá? Ele vai ficar afastado. Podia já colocar da direita, mas eu já vou pegar aqui, afastei aqui. E aqui agora ele também está muito colado. Eu vou afastar aqui também. Então, o left, right. Aqui, ok, vamos lá. E vou colocar para 20, tá? Vou dar um pouquinho de espaçamento maior. Salvei.
e vou atualizar. Então aqui ele afastou mais, beleza? Então você observe que o texto aqui, o parágrafo, ele ficou internamente aqui afastado da margem do container dele. Claro que essa margem, esse fundo está vermelho, podia deixar em branco, sem problema nenhum, mas só para diferenciar bastante isso, tá bom? Então aqui com isso aqui, você viu que nós trabalhamos com pad, que é o espaçamento interno. Lembra que esse vermelho aqui, ó, é como se fosse um container. E dentro desse container tem esse parágrafo. Então esse parágrafo vai trabalhar aqui dentro. Então ele vai estar dando essa distância. Então ele deu essa distância aqui porque eu defini no meu CSS que ele teria essa distância. O fundo de cor pode ser o mesmo na página, mas ele vai obedecer a mesma coisa, tá bom? Porém, observe que eu escrevi 1, 2, 3, 4. Ou seja, os 4 cantos eu escrevi dessa forma. Bottom, top, bottom, left, right. Só que tem outra maneira de fazer isso, uma linha só. Como você quer trabalhar com os 3 lados, você pode fazer assim, ó, pad, apenas pad, e o alto ali você vê que tem um alto, né? Mas apenas pad. E aí você começa a colocar as dimensões. Nós colocamos, acho que foi 5, colocamos, eu não lembro agora se foi 10, mas vamos colocar assim, ó, 5, tá, olha, esse 5, vou colocar mais 10 pixels, mais 5, acho que foi, não, mais 5 não, mas foi o dobro de 20 para a esquerda e direita, e o embaixo foi 5, né, acho que foi isso, o bottom e o top e o bottom foi 5. Então aqui agora, mas eu tinha que atualizar ele primeiro, vamos lá, ficou aqui, o top, né? Agora eu venho aqui, ficou muito curto, ficou 5, ficou muito curto o da esquerda. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar o bottom e aqui ficou 10, vou colocar 30 para ficar bem maior. Ficar bem maior. Porque diz que ele veio primeiro à direita, é isso mesmo, ele faz isso, ele vai para aqui, ele vem, ele faz esse círculo aqui, né? Então ele veio para cá, top, aí ele vai para a direita, aí ele vem para baixo, depois ele vai para a esquerda. Então aqui, ó, ele é o top, né? Ele vem o top aqui, aí ele vai direita, esquerda e o bottom embaixo. Então o top eu vou aumentar, deixar em 5, lá em cima deixo 5. A direita ficou muito, a direita eu vou colocar 20. Embaixo, aqui embaixo, ele ficou muito, eu quero só 5, né, que é o bottom. Aqui eu quero deixar só 5, então vou deixar só 5. E a esquerda, né, porque ele vai fazendo um ciclo, a esquerda eu vou colocar 10. Então ele faz o giro, ele começa em cima, ele começa no top, vai para a direita, desce no bottom, lá embaixo, e depois vai para a esquerda, tá? Então tem essa ordem aqui, vou salvar, e aí eu vou atualizar. Então ele ficou, nem lembro agora, ele ficou 5, 20, né? 5, 20, 5, 20, 5, 10. Então 5, 20, 5 e 10, tá? Esse aqui ficou o 10, ele ficou pouco? 10 ele ficou pouco, né? Vou colocar 20. A esquerda aqui eu vou colocar 20, vou aumentar a esquerda, aumentei aqui a esquerda. Então ficou 20 e 20, né? Então ficou 5, 5, 20 e 20. Acho que ficou assim. Ficou assim. Então ele ficou top, né, que é lá em cima, a direita, embaixo, que é o bottom, e a esquerda 20. Então ele fez essa volta aqui, né? Ele fez essa volta aqui, ó. Começou aqui, fez aqui embaixo, fez aqui. Então ele dá esse loop aqui. Ele começa aqui, aí ele dá essa margem aqui, depois dá a margem de baixo, depois daqui. Então top, direita, né? Right, bottom e left. Então ele faz essa volta. Então, aqui você vai colocando os valores. Esse aqui é o pad que ele deu esse espaçamento dele está se baseando nesse container vermelho aqui. Pintei de vermelho para diferenciar. Tá, beleza. Agora vamos falar sobre o margem. O margem, ele em relação a esse vermelho, esse container aqui, ele é externo. Ele vai pegar aqui da linha do navegador, da margem do navegador. Então vai pegar esse espaçamento. Para ficar bem claro, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro parágrafo. Posso até chamar ele de outra div aqui, ó. Vou chamar outra div aqui. Forms, colocar no plural, para diferenciar. Porque eu não posso ter, né, iguais. Então, beleza. Aqui agora, o que que acontece? Aqui embaixo, eu vou colocar a margem dele. Então, eu vou criar aqui foi ID, tem que fazer o jogo da velha. E vou chamar de forms, né?
E agora eu vou fazer a margem, que é o externo, tá? Que é a margem que é externa aqui, ó. Vou recortar, vou colocar aqui dentro. Opa, apaguei. Acabei apagando a chave, não era para apagar. Pronto, comentário pronto. Vamos lá. Margem, o mesmo esquema. A margem, eu posso usar a margem top, como vocês viram. Eu vou colocar aqui. Antes de colocar a margem, deixa eu apagar aqui, tá? E vou atualizar aqui, porque eu trouxe mais um parágrafo, né? Então, para ele mostrar o parágrafo. Inclusive, vou pintar esse parágrafo aqui para ele ficar bem definido. Então, essa margem aqui, que é o form, eu vou colocar um background dele, tá? Então, para colocar um background, você sabe como é que funciona. Aqui no form, eu vou colocar um background color e vou colocar um azul aqui, bem forte aqui. Vai ficar bem tosco aqui, né? Mas isso aqui a gente vai ver, ó, tá bom? Então, vamos ver aqui. Inclusive, eu vou colocar ele... Essa separação que ele teve aqui, ó, interessante, tá vendo? Que ele teve essa separação. Eu não quero. Essa separação, ele veio porque eu coloquei tudo no div, tá? Então eu coloquei no div. Essa div aqui, só em colocar essa div, ele já faz essa separação, tá certo? Mas eu posso também fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o widget igual, tá? Vou colocar aqui. Diferenciou ali e eu posso tirar aqui, vou colocar 200, vou colocar menor, tá? Vou colocar menor. Vou salvar e agora eu vou atualizar. Pronto. Então aqui eu tenho aqui os dois containers aqui, tá? Os dois parágrafos para você poder diferenciar. Ok. Aqui, agora na margem, eu vou trabalhar aqui com margem, tá? Eu tenho aqui o widget e o weight. Ok. 600, se eu tirar esse weight aqui, deixa ele assumir o valor lá. Deixa eu salvar aqui e vou atualizar. Não deu diferença porque ele está pegando o padrão aqui do texto aqui, certo? Ok, vamos continuar aqui. Vou colocar os 2.500 aqui, só para assumir o valor padrão. E vamos agora, trabalhar com a margem, tá bom? Trabalhar com a margem. Salvar aqui. Beleza, vamos ver aqui a distância que ele tá obedecendo aqui, porque a div ela já dá esse espaçamento. Vou colocar isso aqui com 200, porque aqui senão vai ficar mesmo também. Eu quero mostrar a distância que um vai ficar do outro aqui. Esse aqui, o weight 200, ele assumiu form e forms. São nomes diferentes, tá certo. Que é form e que é form. Beleza. Agora aqui eu não coloquei pix, né? Aí não vai. Por isso que eu tava vendo ali. Não assumiu 500 ali. E eu tava faltando aqui colocar pix, né? Beleza, salvei. E agora eu quero pegar a referência aqui do outro. Pronto, beleza. Ficou bom aqui que dá para ver a distância aqui. Inclusive, vamos começar agora a ver essa margem aqui. Observe a distância. E aqui ele tem a div, como são dois containers, a div ele já separou aqui, tá bom? Vamos pegar aqui agora e vamos trabalhar com esse segundo aqui, com o forms, tá bom? Aqui, o forms, a gente pode trabalhar com a margem. E aqui é o seguinte, a margem top, né, que é a margem lá em cima, eu vou colocar 0 pix aqui. Eu coloquei 0 pix. E vou salvar. Salvar. E vamos atualizar. Então, observe aqui que ele não mudou nada, porque essa distância aqui é da div, tá? Agora, se eu quiser aqui colocar uma margem maior de 30, salvar. E aqui vou atualizar. Então, observe aqui que ele afastou. Pegou o afastamento que já existia, tá? Que era das div, que a div é como se fosse uma quebra de página, ela sempre vai dar uma separação, tá? Uma div da outra vai dar uma separação. E afastei 30. Só que ele está muito colado aqui, ó. Ele está colado aqui a margem da esquerda. Então, o que a gente pode fazer? Margem, tá? Nesse caso aqui seria a esquerda, né? Margem left. Ele está muito colado. Eu vou dar 30 para ele também. 30 pix, tá? Salvar e vou atualizar. Então esse espaçamento agora, ele está sendo espaçamento externo, ele está pegando, não está separando aqui, ó, o size da borda azul, ao contrário do padding. O padding, ele vai separar o conteúdo internamente daqui do container, tá? Ele não vai separar da margem aqui. Nesse caso aqui, você vê que o azul aqui, ele não está fazendo interno, está fazendo externo. Por exemplo, se eu quiser subir mais ele, você observa que eu coloquei 0, aqui o top 0, e ele não colou muito cada div. Mas se eu pegar aqui e colocar assim, por exemplo,
menos, vou colocar menos 20, eu posso fazer isso também, menos 20, tá? Vou forçar ele a subir um pouco mais. Chegando aqui agora, observa a distância que ele está aqui. E aí eu separo aqui. O menos 20, você vê que ele veio muito colado aqui em cima. Então foi muito. Ele ignorou a div e ele está pegando referente a essa linha aqui do navegador. Mas ele ficou muito em cima dele aqui. A ideia era colocar ele um pouco mais colado. Então eu vou colocar 15, tá? Então observa, 15. Se eu colocar 0, ele vai ter o espaçamento normal da div, tá? E nesse caso aqui eu quero ele mais colado. Então, ó, beleza. Então era essa a minha intenção, que ele ficasse colado. Ah, mas eu quero afastar mais. Beleza, você está trabalhando com o top. Aí você vai colocar menos 10 ou menos 15. Ou você pode aumentar aqui, ó, 10, tá? Então você vai aumentar, você vai dar a distância que você quiser. Então essa distância aqui é o top. Nesse caso é o margem, é o externo. É trabalhando no texto baseado nesse aqui, ó. Nessas linhas aqui, ó. Não está se baseando nesse aqui, não. Então nesse caso aqui, o que que acontece aqui? Na verdade, esse container para esse container, perdão. Estou falando que é a margem aqui, mas não. É esse bloco aqui com esse bloco aqui. Então aqui eu não estou afastando internamente. O interno é o padding. Se você quiser afastar aqui, ó, esse daqui de cima, você vai usar esse exemplo aqui, ó. Você vai colocar o padding de 5, de 10. Esse cara afastei daqui. E agora afastei da direita. E aí, se eu quiser afastar da esquerda, é a mesma coisa. Se eu quiser afastar do top, é a mesma coisa. Do bottom, seria a mesma coisa. Então, eu tenho o left, tenho margem right, que é a direita. Eu posso colocar aqui 20 pixels. E eu tenho margem bottom, que é o de baixo, que é a referência de baixo. Como eu não tenho nenhum 12 pixels, por exemplo, eu não tenho nenhuma referência, salvar e atualizar. Como eu não tenho nada embaixo dele aqui, ó, ele não deu em nada. Por quê? Se eu tivesse um componente aqui, ele ia afastar esse componente. Se eu tivesse algum componente aqui, um H1, uma imagem, ele ia afastar. Ele ia afastar. Então, eu tenho esse afastamento aqui externo, que é a margem. Ele pegou essa margem referente a isso, a essa margem aqui, e eu não tenho nenhum componente, então 20 é pouco. Então, como ele deu esse aqui, então ele nem fez afastamento aqui, porque ele já obedeceu daqui e está tudo certo. E mesma coisa aqui. Agora, eu também posso fazer exatamente como o padding. Eu posso usar só margem e aí eu defini o valor. Eu quero ele menos 2 pixels, vai juntar um pouco lá, né? 2 espaço. Aí eu quero ele 20, ele vai fazer aquele ciclo, lembra? O 20, aí ele vai para o bottom, eu quero o bottom de 10, não tem nenhum componente embaixo, não vai afastar. E agora para o final da esquerda, que eu quero que ele afaste agora 30, ele vai afastar bem mais, tá? Eu acho que eu botei 20 naquela hora. E agora eu vou atualizar, ele vai afastar mais aqui. Então aqui, beleza? Ele subiu um pouquinho e não afastou tanto aqui, né? Que é o último. Então aqui eu posso colocar 50. Vou ver como é que ele vai se comportar. Porque também ele está pegando o 20 ali, né? Então ele está fazendo esse cálculo. Beleza, afastou mais, que ele pegou um afastamento maior. Então é isso. Então você observou aqui, nesse vídeo nós conseguimos trabalhar aqui com margem e com pad. Lembrando, pad, ele vai pegar o texto, nesse caso está trabalhando com parágrafo, posição, imagem, posição, o que for. Ele está trabalhando internamente, ele está separando esse bloco que eu selecionei dessa margem desse bloco aqui, ó. Ele está sabendo internamente. Eu quero colocar bem no centro, é só aumentar a margem daqui. Agora, o margem, ele trabalha o afastamento externo, tá? Você vê que quando eu vou afastando aqui, esse bloco vermelho, ele continua com esse espaçamento aqui, ó. Ah, mas eu quero pegar esse vermelho e mudar o afastamento dele. Aí você também vai chegar aqui no form aqui dentro. Além do padding, você vai trabalhar com margem, tá? Aí você vai trabalhar com as margens, tá? Esse aqui é a margem. Então, top. Eu vou colocar os 30. Vou descer ele bastante, só para a gente dar um verificado. Agora, o que vai acontecer? Ele não vai afastar o size aqui dessa borda. Ele vai afastar a borda do navegador. Ó, tá vendo? Mas ele manteve esse afastamento aqui. Então, exige o afastamento padding, que ele vai mexer nesse contexto aqui dentro do vermelho. E o margem, que ele pode mexer o vermelho referente às margens do navegador. Ficou claro? Então, a gente vai trabalhamos aqui um pouco com algumas propriedades do CSS. Vamos avançando aos poucos, porque nós vamos usar isso bastante, tá bom? Mas muita calma e sempre que precisar, estamos aí. Valeu? Um abraço e até a próxima.